Você já imaginou conhecer uma cidade através de um game? Na verdade, a gente faz isso o tempo todo. Com cinema, com parques e, claro, com games também. No episódio de hoje, a gente vai conhecer uma cidade fantástica através de um game. Vem com a gente nessa no podcast Uai Turismo de hoje. Hoje eu tô aqui com o Léo, que é meu parceiro de trabalho aqui no portal, no grupo Diários Associados, no Estado de Minas, no portal. A gente tá em tudo, né, Léo? É isso mesmo. Muito obrigado pelo convite, Isabela. É um prazer estar aqui falando com você hoje. O Léo é um gamer super expert, né, dessa área de tecnologia, disso tudo. E a gente vem conversando, né, Léo, sobre essa ideia de como juntar essas duas áreas que são super afins. E aí conta pro pessoal o que a gente vai fazer aqui hoje, assim, fala um pouquinho do mundo dos games e como que você acha que ele entra no turismo. Primeiramente a gente pode começar contando esse histórico, né, de como que surgiu essa ideia. Eu já tenho aqui o podcast O Glitch, né, que fala sobre jogos, tecnologia, e a gente tá sempre trocando essa figurinha aqui, no entra e sai aqui, né, começa um podcast, acaba o outro, aí nessa transição aqui a gente tá sempre conversando nos corredores. E aí a gente uniu essa ideia, né, como que os jogos também mostram cidades, assim, bem representadas, como Los Angeles com o GTA, o The Division, que a gente vai falar aqui hoje, que mostra Washington, Nova York, e algumas outras cidades, alguns outros locais são bem representados aqui. Essa conversa foi fluindo até que a gente chegou hoje para falar aqui sobre turismo e jogos e como que os dois conversam muito bem, né? Na verdade, você me mostrou um pouquinho o mapa do jogo, eu reconheci porque ano passado eu estive em Washington, né, a convite da Destination DC, e foi uma viagem fantástica, porque foi uma viagem que eu consegui fazer sozinho com uma guia, que é a minha xará, Isabela. E fala um pouquinho da história do jogo pra gente começar a conhecer o Washington. O que é o The Division? O The Division é um jogo produzido pela Ubisoft, né, que é a produtora, quem fez o jogo mesmo, e esse é o segundo, né, que a gente vai jogar hoje, The Division 2, porque o primeiro, ele conta a história, né, de uma pandemia que começa durante uma Black Friday, né, um virologista lá nos Estados Unidos, ele infecta várias notas na verdade, durante o período de Black Friday lá no país, e aí essas notas infectadas foram circulando pela cidade, e aí as pessoas foram ficando infectadas, e aí esse vírus que era muito forte, né, foi atingindo, e aí tornou uma pandemia e transformou a cidade, né, de Nova York num cenário apocalíptico, igual a gente conhece nos filmes, nas séries que sempre são retratadas. E no segundo, a trama continua em Washington dessa vez, né, que é a capital dos Estados Unidos, onde tem toda a liderança política do país, e isso gera ali algumas brigas políticas, algumas questões nesse sentido. E vai se tratando de uma forma muito relevante de gangues, de grupos que querem tomar poder da cidade e não deixar o país cair. Eu li por alto que os jogadores mesmo, eles falam que o mapa é super fiel, né, à cidade. Eu vi um pouquinho também do que você me mostrou, mas a gente vai ver um pouquinho mais profundamente hoje, que eu sou uma pessoa geração Atari, né? O mais moderno que eu joguei foi Super Mario. Mas, assim, eu queria explicar um pouquinho como que é o Washington, né? Porque o Washington se difere dos outros estados e das outras cidades dos Estados Unidos, porque o Washington de si é para os Estados Unidos o que Brasília é pra gente. Então, ele é como se fosse um distrito federal. Só que ele tá num triângulo, né? Chamado de DMV, que é DC, né? O D de DC, o M de Maryland e o V de Virgínia. Então, eles têm autonomias diferentes. Inclusive, muita gente não sabe, o Pentágono não tá em Washington, o Pentágono tá na Virgínia. E a gente vai transitar hoje pelos atrativos de Washington. Acho que a gente podia colocar o jogo aí, colocar a mão na massa, vamos? Então vamos lá. Com a sua licença, Isabela, vamos jogar um pouquinho aqui e mostrar para as pessoas como funciona a cidade de Washington, que é retratada dentro do jogo The Division. É uma retratação, diminui um pouco, né, a cidade, não é do tamanho original de Washington, porque a cidade é imensa, assim como outras metrópoles, outras cidades grandes, mas representa muito bem e tem ali vários pontos que muita gente que já deve ter ido lá vai conhecer. Então a gente vai começar aqui, né, o nosso roteiro pela Casa Branca, né, que tá por aqui, né? Então a Casa Branca já tá aqui, bem retratada dentro da cidade. Pra quem conhece o Washington, assim, só aquela abertura ali que a gente viu no mapa todo já dá pra identificar vários locais, né? Isso, né? Porque o formato da cidade é bem parecido, né? Com a cidade de Washington. Então tem aqui alguns bairros, tem aqui a Pennsylvania Avenue, tem aqui o Capitólio, né? E aí tem todo o National Mall, né? Até o memorial do Abraham Lincoln, né?
Então a gente tem todo esse roteiro aqui que a gente vai fazer hoje. E aí a gente começa na Casa começou Branca. pela Casa Branca. A gente decidiu começar pela Casa Branca, que eu acho que é o local mais conhecido, assim, mundialmente da cidade, né? Dentro da cidade. Então, né, é um cenário pós-apocalíptico, né? Pós-pandêmico. E a Casa Branca, ela não está nos seus melhores dias, né? Ela tá aí com uma situação um pouco degradante, porque ela virou um QG da equipe aqui que faz parte do elenco do jogo, né? Mas você, como jogador, o que você tá buscando? Você tem uma missão? São várias missões, né? É uma história, como se fosse um filme mesmo, que é contado dentro do jogo. E aí vai contando. Eu não vou contar muita coisa aqui, porque é spoiler e tem muito jogador aí que quer jogar, quer ter experiência. Entendi. Mas é como se fosse um filme mesmo, só que você tá ali no controle do protagonista, alguns outros jogos de vários personagens, mas aqui a gente tá no controle de um protagonista só. Entendi. E aqui, né, nesse jogo a gente tem aí como circular pela Casa Branca, mas também tem como entrar dentro dela também. Legal. Então eu acho que o interessante é a gente começar a andar por aqui. Isso é legal falar, porque infelizmente a Casa Branca não tá aberta à visitação. Ela sempre foi aberta à visitação, de 2025 para cá ela tem uma área de obras lá, não sei se o pessoal tá acompanhando, mas tem uma área do lado, assim, que é possível de fazer visitação. Quando voltar a visitação à Casa Branca, é importante lembrar que não dá só pra chegar e entrar, não. Você tem que fazer um pedido, né? Nós, brasileiros, o ideal é que a gente faça esse pedido na Embaixada Brasileira para conseguir os ingressos e fazer essa visitação, que é gratuita, mas que tem uma burocracia, né? Um pouco mais restrito, né, em relação às outras visitas, aos outros pontos que tem lá em Washington. É uma área de segurança, né? Então, ela é realmente uma área de segurança. É onde o presidente mora. Uma coisa que é legal, assim, quando você tá rodando aí, eu vou contar, você tá tentando ir no Salão Oval? Não, eu tô dando uma volta aqui por enquanto, aí depois a gente vai lá. Tá, vamos me dando uma volta aí. Provavelmente, quem já foi na Casa Branca e tá reconhecendo, que eu não consegui fazer visita dentro, que eu fui ano passado, podia comentar aí se tá reconhecendo essas salas que você tá passando, então, né? Mas eles tentam trazer pelo menos a essência de alguns lugares, algumas referências, principalmente para quem visitou, né? Então, quem conhece aí a Casa Branca, com certeza, aí no passeio que a gente já fez até agora, já deve conhecer muita coisa aí que a gente visitou, Já que a deve gente ter passou. reconhecido, né? Tem alguns quadros também que podem remeter a alguma coisa. Aqui aí tem algumas marcas de bala, né? Porque teve conflito depois da pandemia, por disputa de poder, então sempre acontecem essas coisas. Outra coisa que é legal da Casa Branca é que ela também é cenário de muito filme, né, Léo? Sim, muitos filmes e séries, né? Então a gente tem Independence Day, né? Que mostra também uma parte mais de ruínas, assim, da Casa Branca. E o seriado, pra mim, que é um dos melhores, que é House of Cards. Assim, eu que sou do lado mais nerd aí da força, né? Eu vi recentemente o filme do Capitão América, né? Legal. O último que lançou agora. E ele se passa em Washington, então tem aquela questão de apresentar o presidente dentro do filme. Ele é um personagem muito relevante. Então tem muitas cenas que acontecem dentro da Casa Branca. E aqui já seria o Salão Oval? Ou Deixa é por eu ver, aqui? vamos lá. Não, né? Acho que não, porque o Salão Oval tem aquela lareira, né? Sim. Tem aquelas cortinas, aquelas janelões atrás. É aqui. Aí, ó. É esse aqui. Aí, ó. Então, onde que ficam os pronunciamentos dos presidentes, né? As reuniões. As reuniões. Né? É um dos lugares aí mais famosos aí dentro da Casa Branca. Se não for maior lá dentro, né? Se não for maior, é o mais icônico, né? Então, e ele foi transformado aí numa sala de controle mesmo, um QG. Isso, né? é um QG, né? Dentro aqui da narrativa do jogo. Aí agora a gente pode partir para os outros pontos, né? Podemos, E agora o que a gente pode fazer é partir para a Pennsylvania Avenue, que a gente pode começar. A gente pode começar a partir dela de visitar. Aí a gente vai o quê? Até Capitólio agora? Isso. Aí Uma coisa que é legal de Washington é que é uma cidade extremamente plana. Extremamente plana. Então, assim, a gente vai falar de um roteiro hoje aqui, que a gente tá passando pelo jogo e que é possível de ser feito na vida real. Dá pra fazer a pé tranquilamente, sabe? Dá pra fazer? Tranquilamente. Eu fiz essa parte andando e fiz de bike também. Temos locações de bicicleta e tal, que é bem gostoso de fazer. É uma cidade muito gostosa de pedalar. Quando a gente chegar lá no Capitólio, que é o Congresso, né? Você tá indo pra lá, não tá? Isso, eu vou começar pela Pennsylvania Avenue, a gente vê o que tem ali, algumas representações que existem igual na vida real mesmo, e aí a gente vai partindo pro Capitólio. Tá vendo ali colina do Capitólio, que é o que o pessoal chama de Capitol Hill? É tipo uma inclinação, assim, que a subida deles deve dar, sei lá, 5 graus, 10 graus. Você não sente nem a perna doer se estiver pedalando. Por isso que é um passeio muito legal, assim. Tem ciclovia na cidade inteira, sabe? Então, é uma cidade realmente pra caminhar ou pra fazer de bike também, que é bem legal. Você pode ver que não tem subida nenhuma na frente dele. Ó. Aqui a gente pode ver a cidade
toda é muito plana. Eu joguei aqui bastante tempo aqui pra gente ver como que é a cidade, pra conhecer alguns pontos e realmente é bem plano mesmo, né? Assim como Brasília também é aqui no Brasil, também. né? Mas eu vou te contar que eu fiz bike também em Brasília e minha perna doeu mais do que aí, tá? Mais do que em Washington? Washington é muito plano. Ah, sim. Washington é uma cidade muito plana, assim. Acho que pra Brasil, sabe, a nossa referência de plano é outra, assim. Porque lá, Brasília ainda tem uma subidinha ali até o Memorial JK, né? Da Praça dos Três Poderes até o Memorial JK, que seria o National Mall ou a Pennsylvania Avenue, né? Lá já tá começando pra ver o Capitólio lá. Ó. Então aqui a gente já tá na Pennsylvania Avenue. A gente já começou aqui. O jogo, ele tem uma dinâmica menor, né, do mapa, mas já dá pra gente aproveitar todo esse mapa aqui. Então a gente já começou aqui, então a gente vai andar essa avenida toda até chegar ali na entrada do Capitólio. E nesse caminho, assim, são vários prédios. A gente vê muita coisa de tanto arquitetura neoclássica quanto brutalismo, né? Sim. Então, assim, pra quem assistiu o filme também, brutalismo, não que ele tenha nada a ver, mas, por exemplo, prédio do FBI, algumas estações de metrô também, tem muito essa arquitetura brutalista, assim, e que tem muito a ver com a cidade, com a austeridade da cidade. Tá vendo ali em cima, aqueles blocos ali, ó? Aquilo ali é muito brutalismo, né? É bem bacana. Isso, e a gente pode continuar andando por aqui. Tem algumas pessoas aqui atirando, mas não é o foco do jogo hoje mostrar combate. É mais mostrar a representação da cidade. Então tem toda essa avenida aqui representada, tem alguns pontos também. Mas você tá tomando cuidado pra não morrer de qualquer maneira, né? Aqui tá seguro. Eu joguei o suficiente pra conseguir umas vidas aqui pra não ser pego de surpresa. Mas de toda forma, se a gente cair aqui e tiver uma baixa, a gente já consegue avançar um pouco mais no mapa. É que você vê, com cuidado, você vê que é tão bacana a representação que a esquerda dele aí, ó, quando você chega mais perto do canteiro central, dá pra ver a ciclovia ali, ó. A ciclovia aqui, né? Por aqui, né? Essa aqui. Lá na pontinha ali, ó, tá vendo? Em algumas partes dá pra ver a setinha passando. Sim, aí, dá pra ver a setinha aí, ó. aqui. É muito legal. Aqui tem o símbolo das aí, bikes. ó, tá vendo? É muito legal. Então é uma passeio cidade que é excelente pra quem quer se pedalar. locomover de bicicleta, né? Também tem muitas patinetes lá também que também a gente vai falar, né? Também tem. Eu fiz eu vou até deixar na matéria que tiver vinculada aqui, gente, quais são os locais que a gente passou, como fazer os passeios, onde paga, onde não paga, a gente ainda vai falar um pouco sobre isso. E a empresa que eu fiz esse passeio de bike. Lá nos Estados Unidos é uma coisa muito legal, já aconteceu comigo, eu já fiz esse passeio tanto em Nova York quanto aí em Washington. As pessoas, quando eles se aposentam e são moradores da cidade, eles fazem guiamento turístico. Então é bem legal, assim. O senhor que fez comigo é um jornalista, inclusive, aposentado da ABC. E a gente foi pedalando, e ele já é um senhor, assim, com certeza com mais de 60 anos. Ele foi pedalando comigo e me contando a história da cidade e tal. Então fazer o passeio, assim, é legal você ir de bicicleta sozinho, mas eu acho bem mais bacana ir guiado, porque aí dá pra ir trocando ideia, sabe? Como você não faz força pra pedalar, você nem muda de marcha. Exato. A gente vai avançar então aqui um pouquinho, que a gente tava na Pennsylvania Avenue e a gente vem aqui pro Capitólio, né? Que é onde a gente ia chegar no destino, né? Porque a avenida, ela é extensa por mais que seja dentro de um jogo ainda também. E, a gente já tá aqui, ó. Se eu não me engano, a gente tá falando aí de aproximadamente uns 6 quilômetros, sabe? Dentro desse trecho que a gente rodou. Tá lá o Capitólio. O Capitólio tá lá, a gente pode tentar chegar. O Capitólio, que é o Congresso Nacional, né? O Capitólio dá pra fazer a visita. Eu fiz a visita, foi bem bacana. Você não pode entrar na área de plenária, né? Mas tem a parte do museu, sabe? Que é bem bacana, dá pra rodar lá dentro, tem café, tem a cópia da Constituição. Então é bem bacana, assim, o prédio é lindo, né? Sim. O prédio é muito bonito. Aí atrás, ó, eu acho que aquele prédio ali, se eu não me engano... O que sobrou do prédio, talvez. Ou o que sobrou é a Biblioteca do Congresso, que é fantástica também. Muitas vezes as pessoas não fazem essa visita, a Isabela me falou, minha xará, e é uma visita incrível. A biblioteca é enorme, se não for a maior, não tenho certeza, é uma das maiores do mundo. E lá ela tem um acervo de mais de 6.000 obras que foram doadas pelo ex-presidente Thomas Jefferson. Então, assim, é um prédio também que vai muita obra de arte, é um prédio lindíssimo também, que vale a pena visitar. Que bom que é jogo, né? Que bom que é jogo, porque que dó de ver essa cidade assim. Mas nos Estados Unidos eles têm essa cultura, assim, dentro dos filmes, das obras, de mostrar, assim, ataques, assim, pra representar e mostrar uma defesa, mostrar um heroísmo. Né? Então tem muito disso por lá, né? Então a gente vê muito em filmes, Independence Day, né? Às vezes com coisas catastróficas, algumas vezes guerras, algumas coisas assim. E dentro dos jogos também tem muita representação assim também, como é o exemplo aqui The Division,
The Last of Us também, que é um jogo muito bom, questão de narrativa, de história, que também ficou muito famoso por representar principalmente Seattle. É mesmo? Muito bem, minuciosamente. Então tem estádio, tem outros lugares, tem museu, tem teatro, muito bem representado. E nesse aqui a gente viu até agora que tem muitos lugares bem parecidos. Aqui tem, por exemplo, aqui é o National Mall, né, que é aquele parque gigante. A gente já tá nele, a gente saiu do Capitólio e já tá andando. Eu vou avançar um pouquinho aqui pra gente mostrar o obelisco, né? Que é o monumento ao Washington, né? Ele é visto, como a cidade é muito plana, então ele é visto de praticamente qualquer ponto. Isso, e aqui no jogo, né, uma das descrições que a desenvolvedora fez é que esse obelisco ele é visto de todo o mapa, então é um ponto que você pode usar até como referência. Assim como tem outras cidades, assim, na vida real também, né? Eu fui em Dublin e tem lá o Spire, que é um lugar que você consegue ver de toda a região central, e aí serve muito de ponto de referência pra muita gente. Ele tem, se eu não me engano, 169 metros de altura real. E dá pra ver, dá pra entrar. Quem quiser, dá pra entrar no monumento ao Washington. E ali no entorno dele também tem muita coisa bacana, assim. Inclusive, um dos lugares que eu sugiro fortemente é o Museu Afro-Americano, de Arte Afro-Americana, que é fantástico, que passa pela história toda dos afro-americanos, dos afrodescendentes, passa pelo esporte, pelos grandes jogadores aí de vários esportes, por música, por cultura. Inclusive, tem coisa do Brasil lá, do Instituto Moreira Salles, então muito bacana a visita. E aqui uma visão mais de perto do obelisco, né? A gente pode chegar até lá perto, mas aqui a gente já vê que é uma estrutura enorme, então para quem quer ver de longe assim consegue usar como referência, para quem vai encontrar alguns amigos assim lá, né, e usar como referência lá dentro do National Mall, também interessante. E já preparar o 0.5 para tirar foto, porque ele realmente é enorme. Para tirar foto vai precisar de uma distância de uma câmera que tem ali uma 0.5 mesmo. E a gente vai chegar até lá pertinho agora? Sim, será a gente vai chegar lá pertinho. Por mais que quanto mais perto a gente chega, mais difícil vai ser de visualizar, né, totalmente. Porque ele é muito grande, né? Aqui ele é enorme. É um dos pontos de referência, né, na cidade, na vida real. E aqui também serviu como bases, né, dentro do jogo. Então a gente vê que a história do jogo também é bem trabalhada, usando os principais pontos como principais também lugares dentro do jogo. Então, olha o realismo. Olha, sabe, você consegue dar uma paradinha rapidinho, olhando. Tá vendo que tem uma diferença de cor de tijolo? Sim, tô vendo. Ela é real. É real por quê? Qual que é o Ela motivo? É real. Ele foi construído, uma parte dele depois levou muito tempo para conseguir fazer a outra parte. Aí eu acho que eles não conseguiram encontrar o tijolo exatamente no mesmo tom. Se eu tiver errado, alguém me corrige, gente. Mas foi uma coisa nesse sentido. Mas essa diferença de cor de tijolo, ela é real. Olha que bacana do jogo, viu? Porque é muito tijolo que eles usaram aí também, né? Aí tem os dados certinho. Vou colocar na matéria para quem ficar mais curioso. Eu coloco mais dados aí do monumento ao Washington. É muito legal. E aqui a gente já vai pro memorial, né? Porque aqui a gente já tá aqui no National Mall, já passou da metade dele e aqui tá o memorial do Abraham Lincoln. A gente vai até lá. O Washington é a cidade dos memoriais, né? Eu não sei, assim, não são todos os ex-presidentes, mas os doguinhos, gente. Tem mais aqui, a fauna e a flora também que é muito diversa. Não só nesse jogo, mas em vários. São muitos memoriais e assim, não é memorialzinho, são memoriais enormes, assim. O do Lincoln é um dos mais visitados, é um dos mais conhecidos e é um dos que mais aparecem em filmes também. Mas tem diversos memoriais, assim, e é muito legal, porque você entra, você visita, eles têm arquitetura diferente, eles têm usos diferentes. Então, tem memorial, por exemplo, o Memorial Kennedy, que acontecem peças artísticas dentro dele, sabe? Aí já tá no espelho d'água, né? De cima, a gente vendo aí, ó, tá vendo? Esse espelho d'água é famosíssimo, assim, muito filme aparece, todo mundo tira foto aí, obviamente. E o Memorial Lincoln é um memorial famoso pelo discurso do Martin Luther King, né? Do I Have a Dream. O Lincoln, ele foi um presidente que aboliu a escravatura, né? Ele que, de uma forma ou de outra, com controvérsias ou não, conseguiu unir o norte e o sul dos Estados Unidos, né? Enquanto o norte queria o abolicionismo, o sul não queria, né? E aí a gente vê isso também muito retratado nos filmes que mostram aqueles campos de algodão, né? Com as pessoas escravizadas ali trabalhando. E aí essa parte do norte dos Estados Unidos já mais industrializada e tal, e já entendendo, até economicamente, que não era tão favorável. Então, por isso que o discurso do Martin Luther King, exatamente no Memorial Lincoln, ele foi muito significativo por causa dessa questão histórica. Uma coisa que eu fico pensando nos Estados Unidos é muito isso, assim, é tudo muito grande, assim, lembra muito a Europa. Aqui é a estátua da
Abraham Lincoln, né? A estátua do Abraham Lincoln, vocês podem ver que tem umas colunas aí de influência grega. Olha lá em cima ali, ó. Tá vendo ali, ó? Aquilo ali, se eu não me engano, é o tipo de coluna grega jônica, tá vendo? As colunas gregas, elas têm essa característica, né? Ou ela imita uma orelhinha de carneiro, ou ela é mais rebuscada, assim, ó. Então isso aí é tudo influência de arquitetura grega para mostrar a grandiosidade que é que o Memorial Lincoln, né? E isso daí, assim, em dias normais, fica lotado. É como se você estivesse visitando lá. E é uma coisa que eu gosto de falar, que muitas vezes a gente vê algumas imersões, assim, de alguns lugares turísticos, algumas representações, eles fazem muito por óculos de realidade virtual e às vezes não dá aquela imersão. Você consegue ver ali os espaços, muita coisa. Muitas vezes tem gente que consegue sentir que tá ali, mas eu acho que os jogos, quando eles fazem isso, te coloca dentro de um memorial como esse, dentro de um museu, ele representa muito mais, consegue te colocar muito mais ali dentro do que uma simples imersão ali. Então eu acho que a gente consegue se sentir dentro do lugar mesmo. Até porque tem a questão da interação, né, Léo? Assim, você tá interagindo o tempo todo, você tem muita perspectiva, né? Assim, são várias as perspectivas que você tem aí. E eu acho que das duas, uma, assim, quem tá jogando e já foi, reconhece, e quem tá jogando e não foi, eu acho que começa a ter vontade de ir, porque quem for vai realmente perceber uma conexão muito grande do jogo com o destino, sabe? E isso é uma coisa que eu tenho vontade, principalmente com aquele jogo GTA V, né? Que eles passam em Los Angeles e tem uma representação muito forte, tem muitos lugares que são extremamente parecidos mesmo. Então, por exemplo, tem o Pier de Santa Mônica, tem aquele prédio gigante também, tem Hollywood. Então tem vários lugares ali que são muito interessantes, que eu tenho vontade de visitar Los Angeles só por causa do GTA. Olha só como é. É cinema e game, assim, né? Movimenta jogos. muito isso. Inclusive aí, onde você vai parar agora, ó, quem assistiu Forrest Gump vai lembrar daquela cena virada lá pro espelho d'água. Eu sou apaixonada por isso. Eu vi Forrest Gump no cinema, pra vocês terem uma ideia da minha idade. O Forrest Gump, ele foi tentar fazer um discurso aí alguém desconectou o microfone dele, não deu pra pegar nada, só pegou o finalzinho da fala dele, porque a história é toda assim, né? Como é que uma pessoa vai dando certo, dando tanta mancada. Essa é basicamente a história, mas tem uma profundidade filosófica muito maior. E é aí que ele encontra a Jenny, que é aquela namorada dele de infância, que ele é apaixonado e tal. E aí eles se encontram e se abraçam lá embaixo, lá no espelho d'água. Legal. Ele vai gritando, Jenny, ela grita, Forrest. Aí eles encontram lá no espelho d'água e se abraçam, né? Então, essa cena é linda, linda, linda. Assim. Quem assistiu o Forrest Gump, você pisa aí, assim, você lembra, não tem como. E tem aqui mais um outro ponto que eu queria mostrar também, que a gente passou aqui perto, e eu acho que é muito relevante a gente mostrar aqui, ó. Dentre outros lugares, a gente vai mostrar esse aqui por último para encerrar, mas tem muitos lugares, tem muitos museus aqui dentro, né? Porque são vários museus em Washington, né? Então, pra gente mostrar aqui, a gente teria que ficar umas 2, 3 horas aqui, passando pela cidade inteira. E até pra jogar o jogo, assim, umas 20, 30 horas, assim, pra Na verdade, Washington é a cidade dos Estados Unidos que mais tem museus, né? Aí no jogo, eu acho que tem outro nome, esse prédio, mas ele tá super fiel. E ele é a sede do Instituto Smithsonian. O Instituto Smithsonian, ele hoje é gerido pelo governo, mas ele foi a criação e a doação de um inglês que doou acervo e todos esses museus para os Estados Unidos sem nunca ter pisado lá, sabia disso? Aí é a sede do instituto. Esse instituto, Smithsonian, ele é responsável pela gestão de diversos museus. Eu tô com medo de falar o número errado, mas não sei se são 19 ou 20, mais o zoológico de Washington. Todos os museus, se eu não me engano, só o do espaço, que é pago, são todos museus gratuitos. Então, Washington, ele tem esse diferencial pra gente que viaja para os Estados Unidos com $1 a 6 por 1, né? A gente precisa de fazer essa conta. E Washington realmente tem muita atividade gratuita e atividade de qualidade. Uma coisa que é interessante e que eu também vou deixar na matéria são os links, porque são museus que têm visitação gratuita, mas alguns deles é importante tirar o ticket antes ou entender como é que se precisa de fazer agendamento, porque museus são super visitados. Inclusive tem o Museu de História Natural também de Washington, onde foi gravado Uma Noite no Museu 2. Legal. Eu acho que ele tá aí no jogo também, acho que a gente só não vai ter tempo de visitar. Washington é uma cidade fantástica, assim, tem muita coisa bacana, e a gente só rodou aí nessa área do National Mall, né?
pra quem tá fazendo stopover aí, né, passou em Washington, mas vai pra Nova York, pra algum outro lugar, então, esse aqui pode até ser uma sugestão de tour. Chega ali na Casa Branca, desce a Pennsylvania Avenue, depois National Mall, e aí tem várias coisas pra fazer em um dia só. Dá pra visitar muita coisa em um só dia, talvez aí durante uma tarde toda, igual você falou, perto. O pessoal faz muito, assim, quem tá em Nova York faz uma esticada até Washington, mas eu sinceramente eu acho que o Washington merece aí pelo menos uns 3 dias, sabe? Uns 3 dias, eu acho, porque assim, a gente tá falando dessa parte aí que você foi pra sentir o gosto de Washington, né? Mas a gente tem o bairro de Georgetown, que é super charmoso, é o bairro onde morou o John Kennedy, é o bairro onde moram os grandes políticos, né? É uma área mais nobre da cidade, tem livrarias incríveis, cafés incríveis, e Washington também tem muito restaurante, a gastronomia muito bacana, inclusive com restaurante Michelin, né? Alguns bem estrelados, assim. Então, Washington é uma cidade que surpreende bastante. Então vale uma visita exclusiva lá em Washington, não só como um stopover, uma parada ali, não né? Mesmo. Tem que ser pra conhecer mesmo, que deve ser muito rico, então, lá. Tem muita coisa pra fazer, assim. Isso aí que a gente mostrou é bem, assim, o basicão. Inclusive, se alguém quiser outra parte, comenta aqui, né, sim. Léo, que eu acho que dá pra gente passear mais um pouquinho, né? Tem a área do Tidal Basin, que é onde ficam as cerejeiras, ficam floridas. Vou deixar o link da matéria que eu fiz ano passado também, que eu fui, inclusive, na época do Festival das Cerejeiras, que a cidade fica maravilhosa. Ô, Léo, e me conta um pouco mais aí, falando de games aí no geral, assim. Você como um gamer que viaja, né? E eu como uma turista que tá entrando no mundo do game aí. Qual que você acha que é a importância, assim, sabe? Dos games apostarem em cenários reais de destinos que são já consolidados? Eu acho que da mesma forma que o cinema, as produções audiovisuais, elas trabalham muito com isso, né? De representar um lugar, pra dar uma representação, mostrar ali um lugar que a pessoa conhece, que o público conhece, principalmente essas séries dos Estados Unidos, usarem lugares como Manhattan, como a Casa Branca, porque dá uma proximidade com o público. Aqui no Brasil também é muito feito isso com o Rio de Janeiro, com o Cristo Redentor, com a Praia de Copacabana, com alguns lugares ali conhecidos. Quando é uma produção aqui de BH também, a Praça da Liberdade, a Praça 7. A gente tem games já que usa o Brasil de mapa, ou você acha que tá muito atrás ainda de cinema? Então, a gente até convidou aqui pro Glitch, né, dois desenvolvedores aqui, que é da Longhead Studios, que eles fizeram um jogo que se passa em Belo Horizonte. Então, a primeira fase, por exemplo, é descendo aqui da Praça da Bandeira, chegando até lá embaixo da Praça 7, a primeira fase. Então, tem toda essa representação, são uns personagens como se fossem aqueles jogos de navinhas antigos. Então, passa por BH, pela visão assim de cima, olhando pra baixo. Então, descendo a Afonso Pena na primeira fase, chegando até a Praça 7, tem a Lagoa da Pampulha, tem o Mineirão, tem a região do Barreiro, e sempre com representações capivara, com essas coisas. Isso dá uma proximidade. Eu acho que isso é muito legal, da gente jogar um jogo e ver que a nossa cultura, o nosso lar tá ali, a nossa cidade tá ali. Com Belo Horizonte já existem também outras representações, existem também jogos internacionais grandes que são passados, por exemplo, em São Paulo, né? O BX-Pine da Rockstar Games, que é a mesma produtora de GTA. É um jogo todo passado em São Paulo, pessoas falando em português, mostrando ali grandes lugares ali, pontos de referência que existem dentro da cidade. No Rio de Janeiro também existem alguns outros jogos também, como Gangstar, que é tipo um GTA, só que para celular, se passa no Rio de Janeiro. E aí existem também lugares históricos do mundo inteiro. Assassin's Creed, que é da Ubisoft também, tem toda a história por países da Europa, tem em Roma, tem também na Grécia, tem no Egito, também na África. E aí esse ano lançou dentro do Japão também. Então tem toda essa representação, e isso mostra tanto para quem mora nos lugares ter essa representação, como também gera aquela vontade das pessoas visitarem aqueles pontos. A gente até trabalhou com uma pauta recentemente do Monte Hokkaido lá no Japão, né? Sim. Então é um lugar que começou a ser mais visitado, principalmente a Ilha de Tsushima ali, depois do jogo Ghost of Tsushima, que é exclusivo de PlayStation, que tem para computador também, que ele começou a ser visitado principalmente Monte Hokkaido depois do jogo, né? Muitas pessoas que jogaram lá passaram a visitar os lugares, e aí teve até um problema que acontece com o turismo quando chega muita gente de uma vez, que é as pessoas invadirem locais que não podem, alguma coisa para conhecer, para tirar aquela foto que ela gosta, né? Às vezes aqueles campos de arroz que tem no Japão, nessa ilha tem muito também. Então, as pessoas estavam entrando em propriedades privadas para poder tirar aquela foto que eles queriam igual o jogo. Então, isso faz com que esses lugares que recebem muitos turistas de uma vez tenham que se adaptar, né? Tem que colocar algumas regras, fechar alguns lugares. Tá acontecendo muito com jogos também, né? Alguns lugares como esse, que é o que eu usei de exemplo, estão se tornando lugares turísticos, pontos turísticos, por causa de um jogo que foi lançado e que representa aquele lugar. Na verdade, é um ciclo, né? Assim, a gente percebe isso claramente. E os Estados Unidos
sabem fazer isso muito bem, né? Aqui, assim, você falou de um monte de jogos que acontecem aqui no Brasil, que acontecem em Belo Horizonte, que talvez a grande parte da comunidade belo-horizontina não saiba, e mais ainda da comunidade brasileira. Eu acho que fica muito restrito e a gente acaba perdendo tanto um sentimento de pertencimento à própria cidade, de ter orgulho de ter alguma coisa acontecendo no nosso cenário, como a gente perde uma oportunidade econômica muito grande, que nesse caso os Estados Unidos sabe fazer muito bem, né? Sim. Ele consegue construir um jogo ou construir, né, produzir um jogo ou produzir um filme. A partir dali ele gera visitação e a partir daquela visitação ainda gera produtos ali que são licenciados. A gente vê os parques temáticos aí, mas acho que aí já fica para outro programa, né? Eu acho que tem muita coisa pra gente falar do entretenimento em geral e que é muito interessante. A gente pode falar tanto da representação das cidades, né, nas obras, tanto em jogos, como também em séries, em filmes. A gente pode também falar de parques temáticos, de eventos de jogos, tecnologia, de entretenimento. Por exemplo, aqui no Brasil tem a Comic Con Experience, né? Tem a Comic Con também nos Estados Unidos. Tem também aqui Brasil Game Show. Aí tem outros eventos também. A E3, que não existe mais, mas que por muito tempo levava muitas pessoas a Los Angeles também, só para visitar um evento de jogos e aproveitar e fazer aquele passeio pela cidade. Na Europa tem a Gamescom também, em Colônia, na Alemanha. Esses eventos também levam muitas pessoas. Os jogos representando esses pontos, os eventos, também outras representações que sempre geram essa os filmes, né, as Film relevância. Commissions aí. Inclusive, uma curiosidade, aqui no estado de Utah, nos Estados Unidos, o departamento de turismo, ele fica junto com a Film Commission de Utah, justamente para criar esse ciclo de produzir o filme ou produzir a série, gerar interesse naquele local, para gerar visitação, porque a visitação, ela dá giro econômico e abastece as pessoas de cultura, de informação, de arte, né? Isso, esse é o que a gente chama de soft power, né? Que é tentar convencer, né, de que o seu país é legal, que os países usam isso, né, de convencer que o país é interessante e existe muito investimento em cultura, em entretenimento por causa disso. A Arábia Saudita mesmo fez um fundo, né, para poder chamar as pessoas para visitarem lá. Então, o Burj Khalifa virou um ponto turístico. O futebol também, né, agora com contratação de jogadores de relevância, como Cristiano Ronaldo, o Neymar também passou um pouco por lá. Na Europa tem todo esse contexto histórico que vira cultura, então as pessoas querem conhecer o Coliseu, querem conhecer o Vaticano. E aí os jogos entram muito nisso também, porque tem esses lugares que já são conhecidos, e o Vaticano, por exemplo, quando eu fui lá, eu vi alguns lugares, a Praça de São Pedro, que estava dentro de alguns jogos que eu também joguei, como acaba Indiana reconhecendo, Jones. A né? gente reconheceu. Então eu tirei algumas fotinhas de lá pra colocar em comparação com o jogo. Então, na hora que eu voltei de lá do Vaticano, cheguei na minha casa, eu fui lá, esse lugar que eu passei, a Praça de São Pedro e tal, que são lugares que já são conhecidos por todo mundo, mas que também são representados nessas outras obras, não só nos jogos, mas também nas séries, nos videoclipes também. Então tem muito isso, é muito utilizado. E ter essa dessa sensação forma. é muito gostosa, assim, de pisar no lugar e falar assim, nossa, eu já estive aqui através de um filme, através de um Isso jogo, é legal né? demais. Isso a vida imita a arte imita a vida, né? Então eu já passei por alguns lugares, e igual a série La Casa de Papel, eu fui até a Casa da Moeda em Madrid. Então tem todas essas representações, são muito legais. Algumas coisas são modificadas, mas, por exemplo, a estrutura é sempre igual. E a gente lembra mesmo, né? Sim, exato. Ô, Léo, valeu demais, assim, adorei esse bate-papo nosso aqui, esse passeio por Washington, pra mim, de outra perspectiva, né? E eu que agradeço, né, pelo convite de poder mostrar também como um dos games, do entretenimento, que se encaixa muito com vários outros temas, né? Uma área interdisciplinar. A gente fala de política, a gente fala de turismo, a gente fala de geografia, a gente fala de vários contextos sociais também. Game já não é mais coisa de criança, né? Não, já deixou de ser há muito tempo. Acho que o game ajuda até, inclusive, a educar, né? Sim, na educação existem vários projetos, o governo do estado investindo em educação, o governo federal também validando muitas questões de educação também com os jogos também. A gamificação, ela ajuda muito nesse contexto. Maravilha. Léo, eu vou fazer minha pergunta de sempre. O que você gosta de fazer quando você tá de férias? Igual eu falei, eu acho que eu sou um dos principais consumidores de turismo por causa do entretenimento nessa questão, né? Além de querer sempre sair do celular, né, pra ir pra uma praia, pro meio do mato, pra não ficar ali sempre de frente a uma tela, eu também gosto muito do entretenimento, né? Então, eu gosto de visitar lugares, assim, que eu sempre vi em alguma obra, que eu sempre vi ali nos jogos. Então, como eu falei, quando eu fui na Espanha, eu visitei a Casa da Moeda, porque era um lugar que eu tinha visto na série La Casa de Papel. Eu visitei na Itália o Coliseu também, por serem lugares, assim, que são conhecidos mundialmente, mas porque no jogo do Assassin's Creed mesmo também tava lá o Coliseu. Então, eu gosto muito de fazer isso, além de explorar e conhecer o mundo também. Equilíbrio é tudo, né? Tela e vida real, né? Isso, então conhecer aquilo ali que a gente tá distante, mas também ter um pouco de sossego. Valeu demais, Léo. Eu que agradeço. Eu te aguardo na próxima semana. Tudo que a gente falou aqui, os links, roteiro por Washington, tudo que a gente passou, esses locais que a gente passou aqui com o Léo, você vai conferir na matéria em turismo.washington.gov.
Eu te convido também a seguir o nosso Instagram, @portaluaiturismo. Você tem o Instagram do Glitch também. Exatamente. Então eu tenho lá, @Glitch Club, e também tem o meu Instagram que eu tô sempre falando de tecnologia, de jogos também aí, leolima.gg. Fechou então, gente. Até a próxima semana. Muito obrigada pela sua participação até aqui com a gente.